Faça Ela Voltar está sendo considerado um dos melhores filmes de terror do ano. E esse filme foi dirigido pelos mesmos criadores de Fale Comigo, um filme que inclusive fez muito sucesso na época do seu lançamento. Mas e se eu te disser que o público pode estar certo em considerar esse filme como o melhor do ano? Eu assisti esse filme nos cinemas e tem certas coisas nesse filme que você não percebeu e você precisa perceber. We can bring her back. Mas antes de continuar falando sobre esse filme, eu peço para você deixar sua sessão de like aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Do you like scary movies? Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do cinema, seja muito bem-vindo. Faça Ela Voltar vai contar a história de dois meio-irmãos chamados Andy e Piper. E eles têm uma relação muito boa um com o outro, eles brigam bastante, mas ao mesmo tempo eles se amam, porque, sabe, é coisa de irmão mesmo, né? Só que certo dia eles encontram o pai deles morto dentro do banheiro. É uma cena bem pesada, inclusive. Com o falecimento do pai deles, eles acabam indo morar com uma mulher chamada Laura. E esse filme é muito rápido quando a gente fala de acontecimentos, porque logo de início, quando o filme apresenta a Laura pra gente, a gente já percebe que tem alguma coisa errada com ela. E isso a gente já viu em diversos outros filmes de terror, onde você tem ali os protagonistas e eles vão acabar indo para algum ambiente, conhecendo alguma pessoa que mora naquele ambiente, e aquela pessoa de início se parece ser uma pessoa simpática, legal, e ao longo do filme a gente vai percebendo que aquela pessoa não é uma pessoa normal, não é uma pessoa boa, até chegar no ato final do filme da pessoa mostrar a verdadeira face dela. Só que o lance eles usam essa narrativa só como base pro filme, porque tem muito mais coisas, muito mais camadas por cima disso, que tornam o filme muito mais especial. As cenas que eles gravam, 90% delas, você vai se sentir desconfortável. As filmagens são gravadas naqueles planos bem fechados, para você ficar com aquela sensação de sufoco. Tem plano detalhe, que é aquele plano onde você consegue ver bem os detalhes ali, os diretores fazem questão de querer mostrar os mínimos detalhezinhos das coisinhas que aparecem no filme, normalmente são coisas nojentas, e tudo isso é proposital para você entrar na imersão do filme e te deixar agoniado, você fica com aflição vendo aquilo. Mas mesmo assim é de uma forma muito bem construída e não faz com que o filme seja muito escrachado, aquele filme onde tem nojeira gratuita, violência gratuita, gore gratuito. Logo no início do filme o Andy já começa a ficar desconfiado de que tem alguma coisa errada com essa Laura, porque essa mulher consegue deixar a gente com muita raiva, ela coloca você numa situação, parece que é com você que tá ali, você tá presenciando aquela cena, você fica extremamente desconfortável com as coisas que ela faz. E além da gente acompanhar o ponto de vista do Andy, a gente acompanha também o ponto de vista da Piper. E a Piper, ela tem uma deficiência visual, ela não consegue enxergar as coisas. Existem momentos do filme em que começa a mudar o plano ali e muda pro plano dela, ou seja, pro ponto de vista dela. E é uma forma do filme mostrar pra gente como é o ponto de vista da Piper, como é você estar na situação dela, mas de uma maneira bem discreta. Não é algo super escrachado, é só alguns momentos do filme em que você tem a visão dela, e o filme tenta captar isso de uma maneira com que você sinta empatia por ela, porque de fato você sente muita empatia por ela. Você olha pra ela e você fala, cara, nenhum mal pode acontecer com essa menina nesse filme, pelo amor de Deus. Não só ela, mas como o Andy também, porque, cara, é impossível você não sentir empatia por esses dois personagens, você não se apegar. É algo muito sentimental nesse filme, inclusive eu chorei. Eu não sou de chorar em filme, principalmente filme de terror, cara, porque filme de terror é uma outra dinâmica, uma outra pegada, mas esse filme me fez chorar. Quando o Andy e a Piper chegam na casa, eles conhecem um garoto chamado Oliver, que supostamente é o filho da Laura. E esse é mais um garoto que tem uma atuação, cara, impecável. Cara, esse garoto convence demais nesse filme. As cenas que ele aparece deixa a gente angustiado, assim, você fica com medo dele, ele aparece ali, você fica, meu Deus, o que esse garoto vai fazer? Agora, falando da Laura, cara, que mulher velha desgraçada que ela é, porque, nossa, você fica muito irritado com essa mulher, muito.
aquela personagem que é feita pra você ficar com raiva, pra você ficar com ódio, assim, tipo, sabe, proposital ali, cara. Todas as coisas que ela faz são absurdas, assim, tipo, desde as coisas mais bestas, assim, pra deixar aquela pessoa meio desconfortável, putz, desde essas coisas bestas pras coisas mais, assim, elevadas, assim, de uma situação que ela consegue deixar a situação horrível. Então é desde as coisas mais bestas, das piores coisas que você pode imaginar. E basicamente a Laura perdeu a filha dela chamada Cat, e por isso ela resolveu adotar o Andy e a Piper. E o filme não quer deixar nem pistas de que essa mulher é maluca, de que essa mulher é a vilã da história, porque de fato ela é. E ela tem um plano nesse filme que seria tentar substituir ou preencher o vazio que ela tem pela perda da filha dela. E uma das coisas que ela faz seria adotar a Piper, né? E ao longo do filme ela começa a dar muita atenção pra Piper e ela começa a manipular ela. Ela é uma mulher extremamente manipuladora e tenta deixar o Andy contra a irmã, então ela vai tentar fazer isso ao longo do filme inteiro, só que ao longo do filme as coisas vão ficando esquisitas. Então, por exemplo, o Oliver, ele é mudo no filme, tipo, ele não fala e você fica se perguntando, tá, por que esse garoto não fala? O garoto vive sozinho andando pela casa e a Laura fala, não, é porque depois da perda da minha filha ele ficou muito mal, ele ficou em silêncio, mas a gente tá trabalhando nisso. E ao longo do filme a gente descobre que a Laura quer fazer uma espécie de ritual para poder ressuscitar a sua filha. E ela tem umas fitas de gravações assim, que foram gravadas de algum lugar que a gente não consegue descobrir de onde, mas mostrando como funciona esse processo desse ritual para poder ressuscitar essa pessoa, a pessoa que você quer, a pessoa que morreu. E isso é mostrado no filme, só que apenas do ponto de vista da Laura. Então, essas gravações só aparecem quando a Laura coloca a fita para assistir. Então, a gente não consegue captar bem os detalhes ali do porquê que existe a magia, por que acontece isso, por que acontece aquilo, mas eu vou chegar lá. E ao longo do filme, a gente descobre que, na verdade, o Oliver não é filho da Laura. Na verdade, ele estava numa espécie de transe dentro da casa. Ele não sabia quem ele era. Por isso ele não conseguia falar. Ele só conseguiria falar e voltar a ser quem ele é realmente se ele saísse da casa e saísse do círculo que tá dentro da casa. E essa seria uma das partes, um dos pedaços desse ritual. Só que eu vejo muita gente por aí reclamando, dizendo que, ai não, mas é porque o filme não contou como funciona esse ritual, o filme não explicou por que acontece esse ritual, essa magia e não sei o que. Cara, por favor, para com isso. A resposta para tudo isso é muito simples. Foda-se. O filme não é obrigado a te contar, a te explicar o porquê que existe aquele ritual, por que aquele ritual tá acontecendo, quem foi que inventou aquilo. Cara, isso não importa. Problema seu. O filme não lhe deve explicação. Para de ser burro e presta atenção no filme, cara. O foco do filme não é explicar o lance da magia, o porquê que acontece, como que funciona. Calma, isso pode ser trabalhado num outro filme. O foco do filme, em geral, o que ninguém tá prestando atenção, o que parece que ninguém percebeu ainda, mas se trata do ponto de vista. Esse é o lance do filme, é ponto de vista. E ponto de vista do modo literal e não literal também. A proposta do filme é você prestar atenção na história de dois meio-irmãos que estão indo morar numa casa de uma mulher que é desesperada para ressuscitar sua filha e ela é maluca da cabeça. Até porque tem tanto filme por aí que tenta explicar o lance de magia e tudo mais, e quando explica, dá uma cagada, fica ruim, porque não sabe explicar, sabe que tá enchendo linguiça, não tem nada a ver. Fica uma coisa tão fantasiosa de terror que isso quebra, né, aquela linha que a gente tava no terror ali, entendeu? Do mistério, entendeu? Nossa, como que acontece? Essa é a graça do terror. Para de ser burro. Burro! Incompetente? Ah, Rick, então você tá me dizendo que o ponto de vista da Laura tá certo? É isso mesmo? Tá certo ela manipular as crianças e tal? Usar a criança pra fazer um ritual macabro? Usar elas, machucar e não sei o que? Tá certo isso? Não. Mas o que eu quero dizer é que o filme pode te apresentar uma maneira diferente de você ver as coisas. Porque essa Laura, por exemplo, você sente muita raiva dela. Não é à toa que você sente raiva dela. O filme te dá motivos pra você sentir muita raiva dela. Só que ao mesmo tempo, ele tenta te contar uma história do ponto de vista dela. Ela, que foi uma mãe que amou muito a filha e acabou ficando maluca da cabeça porque perdeu ela. E agora ela tá tentando ressuscitar a filha e ela tá fazendo literalmente de tudo
para poder conseguir isso. Só que aí a gente entra no mérito mais ético, no mérito de, olha, isso não é legal, você tem que aceitar esse processo de luto, você não pode ressuscitar uma pessoa, você tem que entender que se a pessoa se foi, já foi, e vida que segue, você tem que tocar o barco. Tanto é que se você for analisar essa personagem, você vê que ela não é exatamente uma personagem ruim, porque tipo, eu sou ruim, eu sou do mal, porque eu sou do mal, eu nasci assim, do mal mesmo, eu gosto de ferir os outros, não sei o que. Não, eles têm uma construção ali, e isso é uma coisa muito legal, é uma construção tão legal dessa personagem que faz ela ser uma vilã muito boa, porque se você sentiu raiva dela, pode apostar que é porque ela é uma boa personagem, no sentido de boa construção, não de tipo, ela é boa, não, ela não é boa. Assim também como vemos o ponto de vista do Andy e da Piper, e cabe a você decidir qual ponto de vista é o melhor pra você. You look you in, Oi? Cara, sinceramente, eu gostei muito desse filme. Ele tem cenas muito grotescas, assim, muito bem trabalhadas. Cenas de te deixar com aflição. Vários momentos do filme eu colocava a mão na boca, assim, porque eu ficava uau, tipo, eu tô agoniado. Ele é agoniante, cara. É um terror gráfico muito bom, extremamente bem trabalhado. A maquiagem desse filme é impecável, os efeitos, cara, todos os personagens extremamente bem construídos. Vale muito a pena você assistir esse filme. Eu não quero ficar falando sobre as cenas de aflição desse filme, porque eu acho que merece você assistir, você sentir na pele mesmo como que é essas cenas, porque são cenas realmente angustiantes e são cenas que vão te deixar muito agoniado, mas você vai terminar o filme e você vai falar uau. E esse é mais um filme com aquela temática de crianças, né? Porque o filme Weapons, A Hora do Mal, também foi um filme com a temática usando crianças no filme, e eu também falei sobre A Hora do Mal aqui no canal, então vale a pena você dar uma conferida aqui nesse filme, porque existe um motivo para esse filme ser muito bom. E é claro, se inscreve no canal.